Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu nome é Thalia. Eu estou aqui para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 18. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Grandioso é o Senhor, né? Glorificado seja o nome dele por essa palavra. É uma palavra que ele enviou para a casa de Israel, para o povo dele. E eu creio, em nome de Jesus, que eu e você somos povo dele aqui na terra. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem o direito de ser chamado filho de Deus. E essa palavra é maravilhosa, porque primeiro Deus poderia ter falado com o profeta Jeremias em casa, no lugar onde ele estava. Mas ele falou assim: não, levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Porque Deus não queria só falar com ele, Deus queria mostrar algo para ele. E eu creio que Deus quer mostrar algo para mim e para você neste dia. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele se depara com o oleiro fazendo um vaso de barro. E eu não sei se você sabe, mas o barro, ele é cheio de resíduos, de pedrinhas, de areia, e para fazer o vaso, ele tem um processo, ele tem que ser passado por alguns processos até que ele fique um barro bem lisinho para que o oleiro possa trabalhar. E enquanto o oleiro está trabalhando, se tiver alguma imperfeição, algum defeito, o vaso se quebra. Então o oleiro pega aquele vaso e o molda novamente conforme lhe parece bem. Isso é maravilhoso, porque quem olha para o barro pensa que o barro não tem nenhuma utilidade, o barro não tem valor. Mas um oleiro, quando olha o barro, ele não enxerga o barro, ele enxerga o vaso que ele pode fazer com as suas mãos. Assim é como somos nós, né? Às vezes você que está me ouvindo agora, você pensa que você não tem valor. Talvez as pessoas que estão à sua volta não reconheçam o valor que você tem. Mas Deus, quando olha para mim e para você, Ele conhece o nosso valor, porque Ele sabe a obra preciosa que nós podemos nos tornar nas mãos dEle. É interessante que o barro sozinho, ele não se torna vaso. É necessário que o barro esteja na mão do oleiro para que ele se torne um vaso. Então, se nós queremos ser vasos de honra, se nós queremos ser reconhecidos perante o Senhor, nós temos que estar nas mãos dele. E não é o oleiro quem quebra o barro, o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Como eu falei para você, conforme o oleiro vai ali moldando aquele vaso, começa a aparecer as imperfeições. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós tomamos a decisão de servir a Jesus como único e verdadeiro e suficiente Salvador das nossas vidas, começam a aparecer as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos pecados, porque Ele é perfeito, Ele é santo. E muita gente abandona, vai embora, porque pensa que é indigno. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não te solta. Ainda que apareça detalhes, defeitos, imperfeições, Ele continua te segurando nas mãos. Então o vaso se quebra. Falar que o vaso se quebra parece ser muito forte, parece ser ruim, dá a impressão que é algo que vai nos machucar. Mas na verdade não, é algo necessário. Para que o vaso tome forma, ele precisa se quebrar. É quando nós renunciamos à vontade da nossa carne. É quando nós renunciamos às velhas obras, os pecados, a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Então nós deixamos que Ele nos molde conforme a vontade dEle. Deus quer fazer de você um vaso de honra, um vaso de valor. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que restaura, que liberta e que salva. Olha o que ele disse
Não posso eu fazer com vocês assim como esse oleiro fez com o vaso? Aqui no versículo 7 em diante, está escrito assim: no momento em que eu falar a uma gente e a um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha lhe dito. E no momento em que eu falar a uma nação contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Nosso Deus, Ele está sempre pronto para te ouvir. Ele está sempre pronto para te perdoar. Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que te quer por perto. Ele é um Deus que quer pegar você nas mãos e moldar o seu caráter, as suas atitudes e fazer de você um novo ser, uma nova criatura. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Se lance nas mãos do Senhor e fique lá. Renuncie o pecado. Talvez doa no início, talvez você não entenda e pense que o processo está um pouco dolorido, mas espere, porque quando o vaso estiver pronto, pode ter certeza que você vai ser um instrumento de valor nas mãos do Senhor. E Ele vai usar a sua vida para guardar as preciosidades do céu. Vai usar a sua vida para transbordar na vida daqueles que não conhecem o Senhor. Queridos, eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu entro em oração agora pela minha vida e pela vida de cada uma das pessoas que me ouvem. Nós nos colocamos perante o Senhor agora como barro, porque nós somos matéria-prima do barro. O Senhor fez Adão através do barro e soprou o teu fôlego de vida. Nós somos moldáveis ao Senhor. Nos toma em tuas mãos nesta hora e molda o nosso caráter. Meu Deus, toma posse da nossa mente, do nosso coração, guarda nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos ensina a te servir, nos ensina a te agradar. Pai, tenha misericórdia, segura as nossas mãos e não nos solta. Repreenda agora todo levante de Satanás, toda maldição hereditária, toda palavra de maldição lançada contra a minha vida e contra a vida de cada uma das pessoas que me ouvem. Nos abençoa. Perdoa, Pai, os nossos pecados, molda-nos conforme a Tua vontade, usa as nossas vidas, faça de nós vasos de honra, vasos de valor, em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.